bem? Estamos iniciando mais um programa Café com Deus. Lembrando sempre que o programa Café com Deus é um projeto da Igreja de Poços de Caldas. Nós estamos aqui o nosso convidado aqui lá direito, daqui a pouco eu vou apresentar ele. E eu quero já, de antemão, agradecer a todos vocês, né, que dá o seu apoio, dá o seu link, nos acompanha. Muito obrigado. Todo domingo à tarde, às 16 horas, nós estamos aqui juntinhos, né, para tomar esse café com Deus. Obrigado pela tua presença, gratidão, gratidão, gratidão. Eu quero já apresentar o nosso convidado, Luiz Henrique. O pessoal quer te conhecer. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, Miriam. É com muito prazer e me sinto também bastante honrado e agradeço o convite. E eu gostaria de continuar encorajando a todos vocês que têm participado do programa Café com Deus, principalmente vocês aí, os seguidores, com fidelidade têm nos acompanhado, e também os demais novatos que talvez hoje pela primeira vez estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. É um prazer para nós. Nós aqui deixamos um grande abraço virtual para todos e também encorajamos a todos aqueles que têm sido ajudados pelo programa, que vocês possam divulgar esse trabalho para aqueles que vocês amam, se você foi ou se você tem sido beneficiado, tem sido ajudado, nada mais importante do que você convidar outros a participarem desse programa, para que eles também possam ser ajudados. Muito bem. Meu nome é Luiz Henrique, minha profissão, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e do meio ambiente, já trabalho na área há quase 30 anos e também tenho já bastante anos de conversão, de experiência com Jesus Cristo. E nesse período que eu já conheço o Senhor Jesus e também unindo a minha profissão, eu tenho encontrado ao longo desses anos um grande desafio, que é conhecer a natureza da vida humana, o que move o interior do homem, qual é o significado da vida humana, principalmente na aplicação do meu trabalho. Atualmente, hoje eu estou como consultor. Muitas vezes, durante a investigação de um acidente, quando nós começamos a fazer a investigação, você vai, entre outras causas identificadas, você começa a perceber que por detrás de todas as causas principais, tecnicamente falando, daquele acidente que ocorreu, nós começamos a detectar outros sintomas que vão além daquilo que normalmente nós conhecemos durante a nossa formação como engenheiro, e aí você começa a entender outras necessidades do homem que, de uma certa forma, desencadeou outros sintomas, outras causas, das quais, posteriormente, ele acabou se envolvendo com um acidente, né? Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar hoje. O que eu quero contextualizar é que hoje nós temos vivido praticamente há 7 meses, um pouco mais, um pouco menos, todos nós temos sofrido com relação à questão da pandemia, do Covid-19, esse vírus que, sem entrar em muitas polêmicas, mas todos nós podemos perceber que ele está muito próximo das nossas vidas, na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida de reuniões como cristão. Em todos os ambientes, nós estamos sendo alertados a tomarmos muito cuidado com esse vírus que, de uma certa forma, ele já tem demonstrado o seu poder e a sua letalidade em todo o mundo. É incrível que
um vírus tão pequeno, para muitos de nós tão insignificante, não é considerado nem ser vivo, de acordo com o cientista, mas é um vírus onde ele tem um poder de disseminação e de letalidade bastante grande, e todos os dias nós estamos aí acompanhando nas mídias sociais, nos noticiários, o seu impacto, quão violento tem sido esse vírus e o seu impacto na vida humana. Esse vírus é o vírus que tem trazido morte física, também tem trazido, para aqueles que não foram acometidos de uma fatalidade, tem prejudicado o seu estado emocional e espiritual. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Muito bem, à luz desse tema, eu gostaria de trazer para vocês nessa tarde um outro vírus que é muito mais, tem um poder de letalidade muito maior do que o Covid-19. Porque o Covid-19, muitos que foram acometidos pelo vírus, de uma certa forma, conseguiram vencer os danos desse vírus, de uma certa forma, conseguiram passar pelo sofrimento do vírus e por todos os seus prejuízos que, de uma certa forma, trouxeram para a vida dessa pessoa, mas, porém, ela conseguiu viver, eu quero dizer, ela sobreviveu a esse vírus. Ela está... eu conheço pessoas dentro do meu círculo familiar que foram acometidos do Covid-19 e passaram por esse estágio não tão dramático e sobreviveram. Graças a Deus, eles estão bem. Estão bem. Mas existe um outro vírus que a Bíblia nos mostra. Então, agora eu quero fazer que é o meu objetivo nessa primeira tarde. Eu quero falar sobre o vírus. O vírus que a Bíblia, antes de existir o vírus do Covid, existe um outro vírus, que é o vírus da desobediência. O vírus da desobediência. Esse vírus da desobediência, na verdade, ele desencadeou, ele abriu uma porta para que o pecado entrasse na raça humana, no ser humano, e esse vírus, nós estamos convivendo com ele há mais de 4.000 anos. Mas ele tem trazido, mais do que a morte física para muitos, ele tem trazido a morte espiritual e uma grande tragédia também na alma do homem. Aqui no programa Café com Deus, eu creio que já foi falado, caso contrário, depois eu vou fazer recomendação de alguns livros, do qual eu também trabalho com livros cristãos de boa qualidade. Nós devemos ficar muito claro que quando Deus ele criou o homem de maneira maravilhosa, ele criou o homem de forma perfeita, ele criou o homem com o corpo humano, tá certo? Corpo físico aqui, que você pode tocar as coisas do mundo físico, como eu estou aqui agora, aqui respirando, então estou aqui recebendo sol, então eu sinto se está quente, se está frio. Aqui eu coloco a mão numa pedra, eu sei se ela está quente, está frio, então é o tato. Nós temos o paladar, então Deus nos criou com 5 sentidos, né? Do ouvir, com a visão, paladar, enfim. Tudo isso para nós contatarmos o mundo físico, isso é maravilhoso. E Deus também criou a alma do homem, que a alma ela é composta da mente, emoção e vontade. A mente
é o que nos leva a pensar. A emoção é onde nós sentimos amor, constrangimento, onde o homem sente ódio. Vontade é o órgão responsável pela tomada de decisão. E assim, essas duas partes do homem são muito conectadas. A questão do corpo físico, que no grego é denominado de bios, e a alma, que é mente, emoção e vontade, denominada de psique, vida da alma. Mas Deus criou algo muito mais profundo no homem, que é o espírito humano, o qual Deus desejava um dia poder entrar no homem, já que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Deus, ele intenciona dar sentido para a vida do homem, entrando no espírito do homem. Para isso, o que se requer de nós é abrir o nosso coração, invocar o nome do Senhor Jesus e aceitar Deus para dentro do nosso espírito, para que Deus possa dar sentido para a vida humana, para a vida do homem. Dentro desse contexto, quando Deus criou o homem, se você tem a Bíblia, se você quiser acompanhar, eu gostaria de ler primeiramente Gênesis, capítulo 3. Irmão Paulo, por favor, você me controla no horário aí. Tudo bem? Bom, não, pode ficar tranquilo, a gente vai... Então, eu queria mostrar, Paulo, em Gênesis, capítulo 3, como Deus criou tudo perfeito, que ele queria ter esse relacionamento com o homem, essa conexão com o homem. Mas um vírus, ele entrou e prejudicou, no início, essa intenção de Deus se dispensar para dentro do homem. Então, em Gênesis capítulo 3, quem tem a Bíblia, se você quiser acompanhar, seria bom, porque aí você confirma o que eu estou lendo, tá bom? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É necessário eu antecipar, antes de seguir os outros versículos, que Deus, quando criou o homem e a mulher, Adão e Eva, ele colocou o homem num ambiente muito mais agradável desse que agora estou sendo privilegiado de estar aqui. Ele colocou o homem e a Eva no jardim do Éden. Um jardim é um lugar muito agradável. Eu estou aqui hoje olhando as montanhas, aqui ao ar livre, desfrutando do sol. E Deus colocou o homem, olha que interessante, inicialmente não dentro de um templo, não dentro de uma escola. Não, Deus colocou o homem num lugar muito agradável, porque ele queria ter uma conexão direta com o homem. Ele queria se relacionar, ele queria que o homem tivesse alegria e desfrutasse, como eu falei, desse ser tripartido do homem. Aqui, essa brisa, o sol, então ele ia poder sentir isso tendo conexão com a alma dele, com a mente dele. Veja, uma mente, uma boa mente arejada, ou seja, uma emoção, olhando aquela beleza do jardim, né, Paulo? Ia estar totalmente um lugar muito agradável e muito mais com a presença de Deus, porque Deus, na verdade, nesse jardim, ele havia colocado entre todas as árvores boas para se comer, ele colocou a árvore da vida. Uma mangueira dá o quê, Paulo? A manga. Uma goiabeira. A goiaba. E uma árvore da vida. A árvore da vida. A vida. Muito bem. E Deus tinha colocado nesse jardim, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem para Adão e Eva: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. E no versículo 9, ele colocou, fala, do solo fez o Senhor Deus brotar, Gênesis 2:9. Gênesis 2:9. Fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tinha 3 tipos de árvore. Árvores frutíferas, que eram boas para se comer, para atender a necessidade física do homem, que ele podia desfrutar, e aí Deus colocou ele nesse lugar tão agradabilíssimo. E também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa o próprio Deus. Ele queria dar vida para o interior do homem. Então, ali ele está se apresentando como a árvore da vida para que o homem tomasse dele. A vida, Deus queria que o homem tivesse conectado com Deus por meio da árvore da vida. Repita comigo. Deus queria que o homem tivesse conectado com Deus por meio da árvore da vida. Por meio da árvore da vida. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala, o Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esta, e depois em João 15, o Senhor Jesus também fala que ele é a videira verdadeira. Então, se você pegar a videira verdadeira, mais em Evangelho de João, capítulo 15, e no Evangelho de João, capítulo 14, que ele fala a vida, você pega a árvore e a vida, o Senhor Jesus é a árvore da vida. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a realidade e a vida. Então, ali, aquela árvore da vida, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele estava no meio do jardim, significa que ele era o centro de todo o universo para fazer a conexão entre a criação e Deus. Principalmente o homem que deveria ter, que é o principal da criação, para ter conexão com Deus, era para que o homem comesse da árvore da vida. Mas tem um outro personagem, que é Satanás, que esse ele anteriormente ele era Lúcifer, tinha uma posição muito privilegiada quando foi criado, mas ele se orgulhou porque ele usurpou a posição que ele estava, ele queria ser igual a Deus, ele queria ter um reino ao lado de Deus, e Deus o julgou, e portanto ele se tornou um adversário de Deus. Então aqui, por meio da serpente, ele veio injetar, agora eu começo a falar, injetar o vírus para dentro do homem, através de um questionamento, colocando dúvida primeiramente na mente de Eva. Então, voltando lá em Gênesis capítulo 3, quando nós lemos, né, que Deus tinha feito e disse à mulher, no final, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Respondeu-lhe a mulher, versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso diz respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava próxima da árvore da vida. Então, quando ela fala, aqui ela estava muito clara, veja bem, irmão, então o Senhor, Deus, foi muito claro com Adão e Eva a respeito da consequência caso eles viessem a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela sabia, até aqui, porque ela falou que Deus falou, dele não comereis. E, aliás, ela, na verdade, ela até acrescentou algo, mas vamos dizer assim, até com uma certa retaguarda, que ela falou, nem tocareis nele para que não morrais. O Senhor não tinha falado que era nem para tocar, mas o Senhor falou, não comereis. Mas ela, eu quero dizer, como ela já estava resguardada, olha só, ela chegou a falar, nem tocareis nele para que não morrais. De qualquer forma, o que eu quero falar é o seguinte, que ela estava muito clara
que se ela comesse daquele fruto, ela morreria. Essa morte seria física, psicológica e espiritual. Estaria acabada. Versículo 5. Porque Deus sabe, aí que reside o perigo. Eu quero fazer aqui, que hoje nessa sessão nós vamos falar apenas do vírus. Numa outra ocasião nós vamos falar da vacina, mas hoje eu quero falar do vírus e gostaria que você ficasse impressionado com isso. No versículo 5 fala, no 4, então a serpente disse à mulher, olha que interessante, é certo que não morrereis. Aqui houve a serpente, que é o próprio Satanás, ele confrontou as palavras de Eva, que era a palavra que Deus tinha falado para ela. E ele veio de forma bastante sutil e disse, é certo que não morrereis. A serpente veio colocar uma dúvida. Se você vê o desenho de uma serpente, é que nem um ponto de uma interrogação. Se você está com papel aí, faça um ponto de interrogação e na cabecinha do gancho da interrogação, você põe uma linguinha, uma carinha, você vai ver que está muito parecido, você desenhou aí uma serpente. Então, esse inimigo de Deus, ele veio para injetar dúvida, primeiramente, na mente de Eva, que eram pessoas, que era o homem, Adão e Eva, foram criados para Deus, para terem alegria, para desfrutarem, e eles deveriam se manter, para tanto, obedientes a Deus. Mas aí chegou essa dúvida. É certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás aqui tentou jogar dúvida no coração de Eva. Eu não sei, vou dar um exemplo aqui. Você se lembra que quando você era pequeno, talvez, quando você ia para a escola, a sua mãe não falava, não alertava você sobre bastante questões que você teria que tomar cuidado, mas de repente, por exemplo, minha mãe fala, olha, não aceite doce de nenhum desconhecido. Venha embora para casa e aqui em casa a gente conversa. Não aceite nada de estranho. Não é? Sua mãe não falava isso? E quantos amigos, eu tive amigos que foram iludidos. Eu lembro na minha época, quando eu morava lá em Piracicaba, que teve uma época que várias crianças eram enganadas, sequestradas e abusadas. E eu lembro que muitos deles eram por desconhecidos que vinham e questionavam. Falavam, aqui, ó, mas aqui não tem problema nenhum, come isso aqui. Alguns amigos que se perderam foi por questão de drogas. Ou seja, confrontou uma verdade que os nossos pais, que seu pai, a sua mãe, falou, e alguém vem e te apresenta de forma contrária. Certamente isso não vai ficar ruim, não. Pode experimentar uma vez só, né? Vem oferecer droga. Não, experimenta. É gostoso, não vai te fazer mal. Ou vamos por aqui, vamos por ali. Não vai te fazer mal. E então começa, se não estamos firmes, nós somos iludidos. E foi exatamente o que aconteceu no versículo 6 com Eva. Fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, o que eu quero falar aqui é que um alerta, a questão que mais desagrada a Deus é colocar
dúvidas na palavra de Deus. Se tem alguém que não profere mentiras, que não profere engano, é Deus. O Senhor Jesus, como eu falei em João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a realidade, a essência de Deus. Então, olha, a única coisa que você não tem dúvida, talvez você se casou, você fica pensando muito, será que eu casei com a pessoa certa? Ou será, né, Paulo? Será que eu encontrei o caminho, o trabalho certo? Aqui do lado aqui, será que eu fui... Ou você está numa estrada e fala, será que eu comprei a casa certa? Você sempre, o homem sempre carrega consigo, a partir desse dia aí que aconteceu isso com a Eva, até hoje, ele sempre carrega no coração dele a dúvida. Porém, a dúvida somente pode ser eliminada quando você, pelo Evangelho, quando o Evangelho chega até você e é apresentado Jesus Cristo, aí então você vai tomar da árvore da vida, aí todas as dúvidas você vai ter que consultar, não a árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mas você vai perguntar para Deus. Porque às vezes o certo pode ser o errado, no sentido que a pessoa pode falar, mas a pessoa é tão boa, não está fazendo nada. Estou falando da questão da droga lá. É certo na aparência, mas a consequência é uma fatalidade. Quantas vezes pessoas se perderam as vidas, que ela entrou por um caminho, como a Eva falou, que a árvore tinha boa aparência, tinha boa atração. Então, o que eu quero dizer é que a desobediência de Eva quanto à palavra de Deus é o vírus que abriu a porta para a primeira tragédia da vida humana. A desobediência é esse vírus. Quando esse vírus entrou, por meio da dúvida, ela tomou a decisão de negar, de rejeitar a palavra que Deus havia dito para ela e desobedeceu e obedeceu a palavra da serpente, significa que ela foi infectada pelo vírus da desobediência. Esse vírus da desobediência entrou por essa porta, desse vírus entrou o pecado. E aí eu quero ir lá para Romanos com vocês. Antes de ir para Romanos, só para ver aqui que quando esse vírus entrou na Eva, ela deu para Adão, o comer o fruto, na verdade, já era a consequência. Na verdade, no coração dela, quando ela tomou a decisão de comer da árvore, o vírus já estava dentro dela. Já estava. E esse vírus desconectou Adão e Eva de Deus. Desconectou, porque a partir dessa desobediência, a árvore da vida foi... o caminho para a árvore da vida foi fechado. Ela já não podia comer mais da árvore da vida porque ela estava infectada. Teve que ser, não é isso? A pessoa quando está infectada, não é, Paulo? Tem que ser isolada, não é? Já teve isolamento. E vai para o isolamento. E aí, Deus sentiu tanto que no versículo 9, porque daí, quando o homem ficou infectado, ele viu que ele se arruinou. Ele tentou se esconder de Deus. E Deus ficou muito triste. No versículo 9, Deus diz assim, porque na viração do dia, assim, Deus, ele se encontrava com o homem, vamos aplicando hoje, para tomar um cafezinho, num lugar agradável. Ele falou, Adão, que gostoso, estamos... Mas naquele dia, ele não encontrou Adão. Ele fala assim no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Significa que o homem desconectou de Deus. Deus perdeu o homem por causa do vírus da desobediência, foi desconectado. Muito bem. Paulo, já está acabando meu tempo? Para seguir mais um pouquinho ali, que eu só queria falar isso que Pode falar.
Para a gente está sendo um privilégio, né? Para todos nós, nossos amigos que estão nos vendo, né? Essa clareza, né? Que todos nós fomos desconectados através de Eva e Adão, nós fomos desconectados dessa comunhão com Deus. Perfeito. Por isso, essas mazelas todas, né? Inclusive o vírus hoje. Perfeito. Para nós, essa fragilidade que nós temos. Perfeito, Paulo. E isso, nós todos viemos, nós estávamos lá. Na verdade, quem desobedeceu, nós estávamos lá. Nós tomamos a decisão junto com Eva, né, e Adão. Eu queria só, para encerrar, Paulo, nesse bloco, o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15, que mostra de forma mais clara esse efeito. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então esse vírus, ele trouxe esse conflito interior. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, versículo 20, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o apóstolo Paulo aqui, antes dele aceitar o Senhor Jesus, antes dele ser obediente ao Evangelho, ele está falando muito claro que dentro dele, ele fala que esse pecado é esse vírus, porque ele fala, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí ele fala assim, logo eu vejo que já não sou eu, Paulo, que faço, mas é o vírus que está dentro de mim que é muito forte e que me leva a fazer. Quantas vezes nós vemos nas reportagens um assassino, por exemplo, que ele cometeu o seu crime, né? Ele fala assim, olha, eu não sei na hora, eu não sei o que estava a cabeça, muitos, né, falam, né? Aí eu não sei, na hora uma coisa dentro de mim me levou, eu peguei a arma e atirei, né? Esses dias eu vi até que um pai matou um filho, né, por causa de uma discussão por causa de herança, o pai matou a filha. Aí você vai entrevistar ele e fala, olha, eu não queria fazer isso, uma coisa dentro de mim na hora, ela me levou, eu fiz, agora quer dizer... Então, esse é um exemplo mais grotesco, mas no dia a dia, quantas coisas você vê, por que o mundo é cheio de corrupção, por que o homem está sendo levado cada vez mais a se distanciar de Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, fazendo aqui já o meu fechamento. Esse vírus injetado por Satanás, ele tem como objetivo desconectar o homem de Deus, afastar o homem de Deus. Então, nós estamos no meio de uma tragédia. E já vou adiantar aqui por uma próxima oportunidade. A vacina, Deus também preparou. Através da pregação do Evangelho, Deus trouxe boas novas que pode aniquilar esse vírus dentro de nós e nos conectar novamente a Deus. Por isso, nós vamos ver na próxima, oportunamente, se o Paulo me convidar, a gente vai falar sobre a vacina. Com certeza. Essa vacina vai nos conectar novamente com Deus. Mas, enquanto isso, essa vacina é tão importante que demorou 4.000 anos para Deus preparar essa vacina, que veio através do Senhor Jesus Cristo. Ela veio através da encarnação do Senhor Jesus Cristo, do viver humano dele, da sua crucificação, da sua morte na cruz, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão. Aí então ele tornou-se o Espírito que dá vida. E todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe o Espírito que dá vida, e essa vida é a única vida que pode aniquilar o vírus
do pecado da desobediência que entrou em nós. Não é um programa de autoajuda, não são filosofias, tampouco uma religião, ou tão pouco práticas exteriores que conseguem eliminar esse vírus de nós. Somente o Senhor Jesus Cristo, como Espírito da vida, pode eliminar esse vírus de nós. Paulo, eu deixo aqui, então, para a próxima oportunidade, para poder falar, não do vírus somente, mas aí sim entrar agora falando da vacina. Paulo, se você me permite, antes de terminar meu tempo, eu gostaria de falar aos nossos seguidores aí do programa Café com Deus, que eu também tenho trabalhado no sentido de ajudar as pessoas quanto a essa boas novas, pregação do evangelho contra esse vírus da desobediência, contra esse vírus da morte. Nós temos bons livros que ajudam a trazer a você o conhecimento, a fé, para que você possa aceitar, receber essa vacina. Hoje há uma briga, uma discussão se a vacina contra o Covid vai ser obrigatória ou não. Vai ser obrigatória ou não. Deus também, ele não obriga você a receber, ele não força ninguém. Porém, eu te asseguro que quando você ouve o Evangelho, quando você ouvir a fé que traz essa vacina, eu tenho, assim, convicta certeza que se você tiver com o coração aberto e tem desejo de sair desse conflito interior, você vai aceitar essa vacina. Deus nos dá o livre-arbítrio, como ele deu para Eva e Adão, lá no jardim. Não tinha uma cerca elétrica separando a Eva, com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu livre-arbítrio. Deus é muito grande, ele não precisa forçar ninguém. Então, eu queria te ajudar aí com os livros. Então, nós temos o Alimento Diário, que é um devocional, onde, olha o título aqui, O Poder do Evangelho. Então, é um devocional onde diariamente você tem contato e ajuda Porque você sabe que a vacina, a partir do momento que você invocar o nome do Senhor, nós vamos invocar o nome do Senhor daqui a pouco, mas tem vacina que você precisa do reforço. Do reforço que eu falo que nós precisamos é por causa que ainda nós vivemos nesse mundo e ainda até hoje o inimigo pode estar vindo colocar dúvidas na nossa mente. Você já foi vacinado se você aceitar o Senhor Jesus, mas os livros, a leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, nos ajuda a manter fortalecido o efeito da vacina que está em nós. Ele elimina as dúvidas que há em nós. Então, nós precisamos estar aí em contato. Então, nós temos esse devocional, nós temos um outro livro, né? Esse, olha, é espetacular, chama O Coração da Bíblia. São todos livros que nos ajudam e reforçam a verdade dessa vacina para nós. Talvez você esteja com problema no casamento, nós também temos esse vírus, ele destrói casamento como tem destruído muito casamento por aí. Então, esse livro, Casamento, Investir ou Desistir, você ainda tem chance de investir, porque essa vacina que está em nós, ela tem um potencial muito grande contra esse vírus. Quando você lê um livro desse, ele ativa. Ativação, essa vacina, a ativação dela, se é baixa, médio, alto, vai depender de quanto estímulo ela recebe. Ela já está em você, ela vai operando, mas depende da sua cooperação. Você que é jovem, você deve estar pensando, há esperança para mim? Sim, há esperança. Esse livro também aborda. E por último, Paulo, eu queria fazer aqui de primeira mão que nós vamos estar iniciando na segunda quinzena de novembro um curso para liderança cristã, começando com o volume 1, Fundamentos da Liderança Cristã. É um curso que nós vamos fazer via mídia social, aí pelo Zoom. Então, todos aqueles, você que tem interesse em participar da sua formação como um líder, aí na sua comunidade cristã ou na
da sua igreja, eu recomendo que você participe desse curso. E maiores informações você pode adquirir com o Paulo e com a Miriam no programa Café com Deus. Muito obrigado e espero ter podido contribuir nesses dias tão turbulentos de vacina, trazer um pouco de clareza, que além do Covid-19 existe outro vírus que está trazendo um dano maior, que é o vírus da desobediência, do pecado. Mas tem uma boa notícia para você, tem uma vacina, uma boa vacina que é eficaz, já foi aprovada por Deus. Se foi aprovada por Deus, você pode tomar tranquilo. Ela talvez não foi aprovada aí pela Anvisa ou pelo OMS, mas essa foi aprovada por Deus. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e Deus, ele falou que não há outro meio para conectar novamente o homem com Deus se não for por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Cristo é a única vacina aprovada por Deus para destruir o vírus da morte, do pecado em nós. Queria fazer uma breve oração, se você puder, feche os seus olhos. Mas, por favor, vamos fazer o seguinte, uma coisinha. Bom, então os procedimentos para fazer o curso, né? A Miriam, a gente vai estar passando. Eu quero já, antes de você orar, abençoar a gente, eu quero agradecer por essa tarde especial. Foi muito especial, com certeza. Todos nós, acho que deparamos com um espelho, né? E vimos a nossa realidade, né? E que nós precisamos sim dessa vacina. E esses livros que você apresentou, muito bom também, que vai ajudar muito a gente criar anticorpos, né? Como você falou, essa vacina, ela constantemente, ela está fazendo esse efeito na nossa vida, né? Então foi muito bom, muito oportuno. Nós vamos estar fazendo uma segunda, uma terceira, né? Outra, se você tiver uma disponibilidade, segunda, terceira edição, muito bom mesmo. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que se conectam com a gente toda semana, né? Os nossos internautas. E que bom, que privilégio muito legal. E eu gostaria então que você abençoasse as nossas vidas, né? Inclusive a minha, para mim foi muito boa tarde, tremenda, com esse cenário maravilhoso, essa paisagem, né? Tão maravilhosa que Deus criou, né? E o interesse dele é que nós vivamos, desfrutamos de tudo isso que ele criou para nós, né? Isso através da conexão em Cristo. Que bom, que bom. Então abençoa a gente, por favor. Amém. Então, aqueles que puderem, se você puder ainda até antes, dar uma olhada para o céu, olhar para Deus, né, agradecer, falar, Senhor Jesus. Mas abra o seu coração e você já pode receber uma dose dessa vacina, a primeira dose dessa vacina, crendo no seu coração as palavras da fé que falamos e abrindo a sua boca. Seja simples, creia no seu coração, obedeça ao Evangelho, orando conosco. Diga, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Respire e diga, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Relaxe, diga, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa vacina da fé. Senhor Jesus, eu abro meu coração para ti. Senhor, eu creio em ti. Senhor Jesus, eu recebo o Senhor Jesus para dentro do meu espírito. Senhor Jesus, me salva, Senhor. Senhor Jesus, me cura da desobediência. Senhor Jesus, me cura da desobediência contra ti. Senhor Jesus, me cura do pecado. Senhor Jesus, eu te recebo para dentro do meu espírito. Ó Senhor Jesus, abençoa a minha vida com a tua palavra. Senhor, eu quero te conhecer mais. Quero prosseguir conhecendo mais, não somente sobre o vírus, mas também sobre a vacina que o Senhor tem preparado para nós, para que tenhamos essa conexão contigo. Queremos estar conectados com a vida divina, para que tenhamos paz, alegria e justiça. Amém. Deus abençoe a todos os nossos seguidores do programa Café com Deus. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Luiz Henrique, Lick, né, para nossa vozinha.
Até a próxima. É um prazer. Boa tarde para todos. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.